vimos como o ambiente familiar e depois o ambiente social tiveram influências marcantes na composição do estilo pessoal musical de Poulenc, seu estilo eclético, com grandes influências. Poulenc também viveu momentos políticos, conflitos políticos que afetaram a sua composição. Ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial aos 15 anos e sentiu pela primeira vez o sentimento profundo e forte da incerteza e da perda. E isso vai afetá-lo musicalmente muito. A França vivia, desde o início do século XX, um movimento musical organizado por um conjunto de compositores franceses que buscavam a criação de uma música autenticamente francesa, baseada na música popular urbana da época, a música dos cabarés, que retratasse Paris como era no início dos anos do século XX. Eles se opunham ao romantismo de Wagner e Debussy, queriam novidades, inovação, novos caminhos, que a inovação é uma das principais características da música do século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, Poulenc vai se integrar a esse grupo de vanguarda musical, que recebeu o nome de Grupo dos Seis, e Poulenc se tornará o integrante mais importante desse grupo. A Segunda Guerra Mundial levou Poulenc a viver na França ocupada pelos alemães de 1940 a 1944. E nesse período ele dirigiu de forma diferente a sua composição. Compôs um ciclo de canções voltados à ideia da resistência francesa. Musicou os poemas do grande poeta da época, Paul Éluard, considerado o poeta da liberdade, cujos textos, os seus poemas, falava abertamente sobre a resistência francesa e circulava clandestinamente entre os resistentes. Poulenc musicou esses poemas. Em 1931, no Entre Guerras, Poulenc teve a oportunidade de visitar a Exposição Colonial de Paris. Essas exposições coloniais vinham acontecendo mundiais anualmente desde o século XIX. Eram as exposições que abordavam as diversas facetas das colônias da África, da Ásia e da Oceania. E na de 1931, Poulenc conheceu e ouviu pela primeira vez uma orquestra de gamelão da Indonésia, da cidade de Bali, e ficou impressionadíssimo. A orquestra de gamelão é formada por gongos, xilofones e tambores, uma sonoridade empolgante. Vamos lembrar que em 1889, na Exposição Universal de Paris, na qual era apresentada a evolução industrial de todas as potências das metrópoles. E na Exposição Universal de Paris de 1889 foi inaugurada a Torre Eiffel e comemorava os 100 anos da Revolução Francesa. E Debussy também assistiu pela primeira vez uma orquestra de gamelão de Bali e ficou impressionadíssimo e mudou o rumo do seu estilo composicional. O mesmo aconteceu com Poulenc em 1931. Em 1932, no verão de 1932, Poulenc começa a compor o seu concerto para 2 pianos e orquestra. E esse impacto da orquestra de gamelão estará presente na sua orquestração nesse concerto. Nós vamos começar nossa preparação ouvindo um trecho do primeiro movimento. Eu escolhi um trecho especialmente que vocês vão identificar de imediato a influência do jazz. Começa como um jazz. Repentinamente, nesse trecho,
passa por uma música delicada, suave, que lembra muito Mozart, mas também não deixa de, Poulenc não deixa de colocar nesse trecho um pouco de dissonância. Essas três características desse trecho eu gostaria que vocês, e peço que vocês se atentem. Se vocês não perceberem de imediato, repitam esse exemplo. É assim que a gente vai treinando os nossos ouvidos e também o nosso senso crítico. Quanto mais a gente ouve, mais a gente absorve, mais a gente percebe. E essa é uma genialidade esse trecho que nós vamos ouvir de Poulenc, numa interpretação maravilhosa das pianistas francesas, as irmãs Labec, e que vão tocar com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a magistral regência do maestro inglês Simon Rattle, no Parque de Waldbühne, em Berlim. Lindo, lindo demais e empolgante.